sobre a péssima fase do Flamengo, a pior em 24 anos. Trago as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Grande semana para todos. Pedi para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Flamengo, que vive a pior fase em bastante tempo. Nesse domingo, derrota na decisão da Supercopa do Brasil para o Corinthians, terceira derrota seguida na temporada. O Flamengo não perdia 3 vezes seguidas desde 2022, no mês de junho, quando foi derrotado pelo Fortaleza, pelo Bragantino e pelo Internacional. Inclusive, essa sequência foi responsável pela demissão de Paulo Souza. Nesse momento, não dá para imaginar a queda do Felipe Luiz, até por conta da sequência de títulos da temporada passada. Mas a derrota para o Fluminense no Carioca, para o São Paulo no Campeonato Brasileiro e para o Corinthians na Supercopa do Brasil já começam a incomodar. Por exemplo, um ex-presidente da raça rubro-negra, o Anderson Macula, já chegou a dizer o seguinte, abre aspas, eles vão ter que ser cobrados. Um time caro desse jeito e é só no terror que funciona. Só para vocês entenderem o clima que deve esperar pelos jogadores do Fla nos próximos dias. Importante registrar que o Flamengo tem seu pior início de temporada em 24 anos. São 7 partidas com uma vitória, 1 empate e 5 derrotas, 19% dos pontos conquistados. Bem verdade que os 3 primeiros jogos foram com a equipe sub-20, mas a entrada do time principal não garantiu melhores resultados. E a última vez que teve um início de temporada tão ruim foi em 2002, 24 anos atrás. Na oportunidade, as 7 primeiras partidas não tiveram vitórias, foram 2 empates e 5 derrotas. A saideira sobre o Fla, apesar de tudo isso, a tendência é que o Flamengo consiga a classificação para a próxima fase do Campeonato Carioca, escapando do quadrangular do rebaixamento. Para isso, o Flamengo precisa vencer o Sampaio Corrêa e torcer para que o Nova Iguaçu perca da Portuguesa ou no máximo empate. O jogo acontece na casa da Portuguesa. Enfim, temos que botar a cara e comentar o jogo. E que jogo, pelo amor de Deus. Ai, papai, vamos para cima. Fazia tempo que eu não via o Flamengo perder 3 jogos seguidos e aconteceu. Contra Fluminense, São Paulo e agora Corinthians. Quarta-feira o Flamengo encara o Internacional, só que dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. E eu abri a live aqui para saber de vocês, cara, o que vocês acharam do jogo, enfim. A galera que for chegando aí, solta o dedo no like, ativa o sino, compartilha. Daqui a pouco tem entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz e eu acho importante a gente ouvir o Felipe Luiz, porque eu gostaria de entender algumas decisões tomadas pelo treinador, sobretudo a escalação de 2 jogadores que, para mim, nitidamente não deveriam começar esse jogo, que são, na verdade, Jorginho e Arrascaeta. Os 2 estavam muito mal. Eu tô vendo a galera chegando firme aqui, ó. Cadê o planejamento? Grande planejamento. Nossa, a galera tá revoltada. O amor pelo Plata está acabando com o Flamengo. Tem que mandar embora os 2 urgentes. O time de São Paulo jogou uma final. O Flamengo jogou um jogo normal. Faltou atitude. Cara, eu também acho. Eu senti uma postura, como que eu vou definir, cara? Uma postura bem blasé do Flamengo, sabe? Uma postura, a qualquer momento a gente pode decidir o jogo. Eu senti isso, pelo menos, infelizmente, porque acho que o Flamengo tinha totais condições de vencer, embora tenha acontecido aquela expulsão ali um pouco mequetrefe, mas não pela ação do Carrascal. O Carrascal lhe deu muito mole, mas pela forma como a expulsão foi feita, pós-intervalo, poderia ter expulsado antes, e aí daria tempo para o Felipe Luiz pensar em alguma estratégia. O Felipe Luiz nitidamente foi pego de surpresa com a expulsão do Carrascal. Outra coisa, galera, o Felipe Luiz tem culpa na derrota? Tem. Agora, ficar pedindo a saída do Felipe Luiz, eu vou ser muito sincero, eu não concordo com isso, tá? Tinha que ter renovado com o Felipe Luiz, sim. Criticar o Felipe Luiz agora é ser muito aproveitador, engenheiro de obra pronta. Ó, o Ivan Souza disse, Paquetá errou tudo. Também vai pedir a saída do Paquetá já? É sério isso? Não, né? A gente não precisa dizer que o Paquetá não jogava desde o dia 6 de janeiro. A gente não precisa te lembrar que o Paquetá treinou uma vez com esses novos companheiros. Tem todo o contexto, gente. Criticar o Paquetá aqui agora. Felipe Luiz ficou quase 1 ano pedindo milhões para isso. Ferrou o planejamento, preferiu o Ayrton no lugar do Vinha. Time acomodado, Pedro morto. O Paquetá perde o gol daquele, velho. Carrascal insolente. Cara, desse aí eu não vou criticar o Paquetá, de verdade. Perdeu o gol feito? Perdeu o gol que seria empate, poderia ter ido para os pênaltis, a história poderia ter sido diferente, mas, gente, sim, me dê paciência, né? Me dê paciência, eu acho que a gente pode debater outros assuntos aqui
ou por que o Felipe Luiz escalou o Jorginho e Arrascaeta. Gente, os dois muito abaixo, muito abaixo. Pareciam duas crianças jogando contra adultos, cara. O Jorginho só deu toque para trás. O Cebolinha ser reserva. O Cebolinha é o melhor jogador do setor ofensivo hoje, nesse começo de temporada. Não era para ele ser reserva, ele foi entrar nos minutos finais do jogo. Não dá para normalizar essa situação. Agora, criticar o Paquetá, parece que estou assistindo o início de 2020 com o JJ. Pô, antes fosse, cara. Parece que eu estou assistindo o início de 2023 com o Vitor Pereira. Se fosse o início de 2020 com o Jorge Jesus, estava de boa, cara. Estava de boa. Agora, o início de 2023, confesso que eu tenho um certo pavor daquele início de ano, porque foi deprimente. Vamos ver aqui, ó. Ele morreu abraçado com a Arrasca, Plata, Jorginho e Léo Ortiz. Uns pelo cansaço e sem condições físicas e outros por puro ego. O único culpado, Felipe Luiz. É melhor mudar o técnico, ele não sabe escalar. Pô, para com isso, gente. Felipe Luiz está fraco. GETV não dá mais. Mídia fraca e tendenciosa. Mandaram vir embora para isso. Jorginho, Arrascaeta e Plata não jogaram nada. E Cebolinha, que vem sendo o melhor jogador do Flamengo nos últimos jogos no banco. Difícil entender essas decisões. Isso aí eu concordo, cara. Isso aí eu concordo muito, muito mesmo. Eu até falei isso aqui já. Felipe Luiz escalar Jorginho, Arrascaeta, para mim, foi por nome total. Nome total. O próprio Léo Ortiz entra nesse balaio aí também, porque ele não começou bem a temporada, não. Acabou para Felipe Luiz, fora. Soberba demais do Fla. Acham que vão ganhar fácil. Ou acorda para a vida agora, ou vamos para um ano de raiva. Se eu fosse Cebolinha, eu ia embora. Boa noite, eu sou Flamengo. Vejo um técnico fraco. Ele acha que pode ter ganhado 2 títulos de expressão e está se achando. O Flamengo, com um técnico tipo o próprio Dorival, ganhava esse título com as costas. Cara, inclusive hoje o Dorival deu uma aula no Felipe, né? Toda vez que o Felipe fez uma mudança, o Dorival ia lá e fazia outra. Uma leitura de jogo sinistra do Dorival. Eu, particularmente, sou fãzaço do Dorival. Já falei isso aqui várias vezes no meu canal, em outros lugares, no SBT. O Dorival é pouco valorizado pelo público brasileiro. Quando eu falo público brasileiro, envolve torcida e imprensa. Felipe Luiz pediu aumento para continuar de férias. Elenco sem vontade de férias. Ridículo demais. O Flamengo hoje é o pior do Rio. O Flamengo é previsível. Não tem jogadas contundentes, não machuca o adversário. É do zagueiro para o lateral, para o ponta, volta para o lateral, para o zagueiro. Soberbo. O Flamengo está jogando nada nesse início de temporada. Se eu fosse Cebolinha, eu dava um jeito para procurar outro time para jogar como titular. O cara merece, o cara é bom de bola. Fora Felipe Luiz e o futebol castigando o Flamengo pela imprudência de deixar o Dorival sair em 2022. Perdeu a Copa do Brasil e a Supercopa para ele. E o futebol castigando, isso eu já li. É claro que todos devem ter férias, a quantidade de dias certo, mas dava para ter chamado no mínimo uma semana antes, lembrando que já no meio do ano vai ter parada para a Copa. Felipe Luiz não está com nada. Vene, valeu a pena essa pré-temporada que os titulares só treinaram. Carrascal intocável, físico, soberba e um jogador a menos. Porque as torcidas organizadas do Rio não têm a mesma estrutura de São Paulo. Time sem vontade de ganhar. Flamengo jogando amistoso. O Corinthians jogando a vida. Esse é o grande planejamento do senhor Felipe Luiz. 3 derrotas seguidas e perdeu um título. A displicência do Carrascal escancara a falta de emocional nesse início de temporada. Assim como o Jorginho na última partida. Outro ponto a destacar é a ineficiência dos cruzamentos. Não dá para continuar insistindo no Plata. O Lucas Paquetá vai entrar ali, gente. É óbvio. Eu avisei que renovar com o Felipe Luiz era furar. Ah, beleza. Agora, renovar com o Felipe Luiz era furada. Que isso, gente. Para de ser engenheiro de obra pronta, cara. Os reservas são melhores. O que parece é que os jogadores estão achando que vai ganhar de qualquer jeito. Hoje o Flamengo perdeu para si mesmo. Não. O Flamengo perdeu para um bom time treinado pelo Dorival Júnior. O Flamengo não perdeu para ele mesmo. É um conjunto de fatores. Não podemos tirar o mérito do adversário. Esse é o grande problema, na minha opinião, Guilherme. É achar que o Flamengo só vai perder para ele. Não, cara. Do outro lado tem um adversário, do outro lado tem um jogador dando a vida, do outro lado a gente pôde ver um Corinthians jogando como se fosse final de Copa do Mundo, e no lado do Flamengo como se fosse um jogo amistoso. Do outro lado tem um treinador que estudou pra caramba o time do Flamengo, e todas as vezes que o Felipe Luiz fazia uma mudança, o Dorival ia lá e fazia outra mudança para contra-atacar. Então tem que valorizar o trabalho dos caras também. Não podemos esquecer
do Flamengo, fazer as críticas, criticar muito o Felipe Luiz pelas escolhas dele, porque não faz o menor sentido colocar Jorginho e Arrascaeta em campo de titulares. O menor sentido, nada explica isso, gente. Os caras entraram pelo nome, eles estão mal fisicamente, eles não tinham condições de jogo. Que não passe vergonha na Recopa. Já faz tempo que o Flamengo não joga bola. E a galera achando um pouco que estava ganhando títulos. Vini, você sabe o motivo do Cebolinha não jogar? Porque se não for físico, não faz... Mas não é, cara. Se fosse físico, ele não colocaria Jorginho e Arrascaeta, gente. Os dois estão mal fisicamente, pô. Não podemos abandonar o time agora. Temos que fazer uma baita festa na quarta para apoiar a equipe. É somente o começo da temporada. E temos que apoiar mais do que tudo para dar a volta por cima. Concordo também. O fato de criticar aqui não quer dizer que vai abandonar o time também, né? Poxa, Flamengo, não veio um pouco no início de temporada, jogadores andando dentro de campo. Precisam rever isso e quiser disputar alguma coisa esse ano. Arrascaeta e Jorginho entraram com o nome. Cebolinha pedindo passagem. Pois é, cara. O Felipe Luiz vive dizendo que o campo fala, não sei o quê. Tem que botar quem está melhor. Pô, o Cebolinha tá ali, ó, gritando, merecendo ser titular, e o cara não bota, pô. O torcedor fala mal do Felipe Luiz, tá de brincadeira. Agora ele não é bom? Para, né? É isso. O fato de ter errado hoje não quer dizer que ele não seja bom. E eu acho até que na entrevista coletiva ele vai admitir que errou, cara. Pelo menos eu acho isso, né? Espero que ele faça isso. O BAP tem que cobrar essa comissão técnica, inclusive o Felipe Luiz e o time do Flamengo. Só o Paquetá estava com vontade de ganhar do resto do time, ninguém queria jogo. Cara, o Carrascal, o primeiro tempo, ele estava com vontade, pelo menos. Eu achei isso. Vini, o cara preferiu ferrar o time todinho só para não tirar o Plata do time. Boa noite, Felipe Luiz. Demorou muito para mexer, concordo. Nem o Paquetá estava em boas condições físicas. Ele ficou afastado sem treinar. Com essas derrotas seguidas, começa a lembrar de 2023. Temos que dar a volta por cima e jogar com... Cara, 2023 foi terrível. Eu falei no começo da live. Ó, chegou um pix aqui do Matheus. Valeu, Matheus. Tamo junto, tá? Alguém me devolve o dinheiro da cerveja, amigo. Venenada justifica esse jogo de hoje. O time do Corinthians engoliu o Flamengo. Sendo que ambos os times terminaram 2025 datas próximas. O time tem que ser cobrado urgente, senão 2023... Eu concordo, cara. Concordo demais com você. Não tô tirando a sua razão, não. Concordo com você. Time fresco, sem vontade. O Corinthians jogou muita bola. Felipe Luiz, se vender o Pedro, vai soltar foguete. Tira qualquer um para trocar, sai o Pedro. A bosta do Carrascal perdeu o gol contra o São Paulo. Aí o Felipe Luiz, em vez de deixar no banco, colocou ele titular. Bruno Henrique tem de entrar apenas com 15 minutos para o término do jogo. Eu já previ esse início complicado. Jogaram até 2019 de dezembro. Início seria assim mesmo. Cara, não, calma aí. Eu entendo o início ser complicado. Mas o Felipe Luiz está complicando mais ainda, pô. O que ele está fazendo? Ele tem dois jogadores que estão muito abaixo. Aí o que ele faz? Ele coloca os dois jogadores titulares num jogo que seria muito físico, pegado. Esses dois jogadores são Jorginho e Arrascaeta, tá? O Corinthians terminou o ano depois de nós. Foram 2 dias, cara. 2, 3 dias. Mesma coisa. Esse técnico é horrível. Vini Casagrande, Léo Ortiz esse ano começou ruim. Enfim, o resto do time também parece que está tudo de férias ainda. Léo Ortiz começou mal mesmo. Inclusive, hoje eu não começaria com o Léo Ortiz, né? Vini é o maior... Eu sou o maior culpado. Pô, eu nem entro em campo, cara. Quem me dera se eu tivesse essa influência toda no Flamengo. Plata foi o que mais tentou. Quando saiu, o time perdeu o ritmo. Ai, pô.